qual é a relação entre a ISO e o planejamento estratégico? Porque a gente vê muito, é muito comum ver essa associação, né? Então, por que existe essa relação e qual é, de fato, essa relação? Excelente pergunta, Camila. Eu diria que tem tudo a ver, tá? Eu diria assim, né? A ISO 9001, ela evoluiu, né? Então, eu sou do tempo que eu comecei a trabalhar na qualidade quando existia o controle de qualidade somente, né? E eu ouvia se falar de planejamento estratégico, algo muito distante, ou a gestão, né? E a ISO 9001, eu vi a evolução dela, né? Então, quem acompanhou aí viu, eu peguei desde a época da versão 94, que era extremamente técnica para a qualidade do produto e tudo mais, até chegar, né, a garantia e, por último, agora ser uma norma de gestão, né? Então, ela sai de uma norma de controle de qualidade somente para uma norma de gestão, né? Especificamente. Então, eu diria que tem tudo a ver, né, com planejamento estratégico, né? Porque a ISO 9001 é uma norma de gestão hoje, né? E o que é o planejamento estratégico, se não uma das atividades de gestão, né? Então, o que eu posso falar aqui, né? O que tem na ISO 9001 que pode colaborar com o planejamento estratégico, ou como que eu posso relacionar, né, um com o outro, né? Então, é isso aí que eu vou tentar transcorrer um pouquinho aqui, né, com vocês, nessa noite aí, mostrar essa correlação que uma tem com a outra, né? Eu tenho aqui um slide aqui que eu vou compartilhar para auxiliar, né, nessa explicação aí. Aí, Camila está vendo ali já, né? Sim. O pessoal já está vendo ali. Então, tem esse slide aqui, com certeza na semana aí o pessoal abordou muito bem esse tema, né, a definição de planejamento estratégico, e eu estou trazendo aqui uma definição bem simples, bem, só com o intuito de fazer essa comparação, né. Então, todo planejamento estratégico, sabe bem, ele tem essa finalidade que é alcançar o sucesso, né. Então, por isso que ele é o planejamento estratégico, é para ter aquela certeza, né, de alcançar aquilo que se deseja. Então, pode ser definido como isso também, conseguir o que se quer, né? Então, através do planejamento estratégico. E o que a ISO 9001, né, o sistema de gestão aí entra? Como é que ele entra nisso, né? Então, a ISO 9001 2015, ela tem como uma definição, né, uma das definições dela, ali na introdução, nas generalidades, né, como uma gestão sistemática de processos para alcançar os resultados pretendidos, de acordo, já começo a falar aqui, né, direcionamento estratégico da organização. Então, tem tudo a ver, né, a gente já começa a ver aí como ela tem essa relação, né, essa gestão sistemática dos processos que ajuda, então, a alcançar os resultados aí pretendidos. Então, a gente já começa a ver claramente essa relação. E tem essa questão aqui que eu coloquei para resumir também, né, que dentro de um planejamento estratégico, se tem ali, né, tradicionalmente, um estabelecimento ali de uma missão, que é aquela razão de existir da empresa, tem ali a sua visão, que é onde a empresa ela quer chegar, tem ali estabelece as suas políticas, as suas diretrizes, seus objetivos, também seus valores e diretrizes, né? Então, aqui, apenas para resumir, né, o que compõe ali dentro desse planejamento estratégico. E a ISO, né, a ISO 9001, vamos resumir assim, ela estabelece ali, né, dentro da sua definição também, né, a sua sistemática, o que ela está trazendo para nós? É estabelecer objetivos do sistema e seus processos e os recursos necessários para entregar resultado. E o planejamento estratégico também não é entregar, né, um resultado. E notem ali, ó, de acordo com os requisitos dos clientes, porque a ISO 9001, ela tem sim esse foco, né, esse objetivo de atender bem o cliente, a satisfação do cliente, mas notem aqui que eu quis destacar, né, que dentro dessas definições, também ali fala também de acordo com as políticas da organização. Então, ela vem com esse intuito de estar integrada às políticas da organização, né, e não está separada uma da outra, né. Então, essa é a ideia, então, mostrando para nós, aí, então, como ela tem essa correlação, né, com a ISO, e tem tudo a ver, né, respondendo essa primeira pergunta aí da relação, né, eu diria que tem toda a relação, né, tem tudo a ver, né, com planejamento estratégico. Então, essa
acho que respondendo essa pergunta aí, né, Camila, acho que é isso, não sei se tem alguma coisa a mais. E complementando, na verdade, essa tua explicação, por que que o planejamento estratégico ele é importante para o sistema de gestão da qualidade? Certo, certo. Eu diria, Camila, que para todos aqui, né, que estão assistindo, eu diria que o planejamento estratégico, ele vai dar vida para o sistema de gestão da qualidade, né? Porque, embora a ISO, ela não deixe explícito que tem uma necessidade de ter um planejamento estratégico, quem lê a ISO ali não vai encontrar um requisito que diga para fazer um planejamento estratégico assim de uma maneira explícita, né, como um requisito. Mas sim, de maneira implícita, tem muito de planejamento estratégico ali, né? Então, por isso que ele é importante, sim. Eu diria assim que ele vai dar o start, vai dar o início ali no sistema de gestão, o planejamento estratégico, no caso, né, que eu estou falando, dá o início num sistema de gestão da qualidade, né? A versão 2015 da norma, né, 9001/2015, essa versão aí, ela trouxe muito clara a necessidade de uma análise de contexto, né? Então, que a organização analise o seu contexto. Quem pegou versões anteriores da ISO, né, e acompanhou sistemas de qualidade, se tinha muito de fazer o manual da qualidade e, no início, colocar o histórico da empresa, né? Então, hoje, a ISO não trouxe só um histórico, não é para colocar um histórico, ela pede para abordar um contexto, e contexto muda a todo momento, né? Eu acredito aí que na semana os colegas aí devem ter falado isso, né? O contexto está sempre mudando, seja interno, externo, então tem essa necessidade, isso é um requisito, que as organizações, então, façam essa abordagem, né, de entendimento de contexto, também defina seus stakeholders, suas partes interessadas, também é fundamental, né? E num planejamento estratégico tradicional, o que se quer ali? Vai se definir onde quer se chegar, né? Mas só que, como é que eu vou chegar lá se eu não sei onde eu estou? Eu preciso saber onde que eu estou, né? Eu tenho que ter um ponto de partida para eu poder traçar esses meus planos, esses meus objetivos. Então, quando a organização ela faz isso, né, essa análise de contexto, ela está se conhecendo, ela está entendendo aonde que ela está, para ela poder, então, começar a traçar onde ela quer chegar. Então, por isso que é fundamental isso, né, e por isso que eu vejo que o planejamento estratégico é muito importante para o sistema da qualidade, um casa com o outro perfeitamente por isso. Quando se faz um bom planejamento estratégico, ele serve de base, de input, para o sistema de gestão da qualidade ser estratégico também, ser um bom sistema de gestão, né? E esse exercício de entender, né, o contexto, quem são suas partes interessadas, né? Então, isso é muito bom ter esse processo aí, né? Então, por isso que, além disso, a organização, aqui, eu posso fazer um destaque também para a liderança, ainda dentro disso, né, de por que ele é importante, né, a liderança, ela precisa demonstrar comprometimento com o sistema de gestão da qualidade. E uma das maneiras de demonstrar esse comprometimento é assegurando a política da qualidade, né? Uma das coisas que a ISO ela traz é que a liderança, vamos dizer assim, a alta direção defina a política da qualidade, né? E uma das coisas que fala nessa definição de política é que precisa assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de negócio da empresa. Ela deixa isso bem claro, assim, que ela precisa integrar nos processos de negócio. E até tem uma nota da ISO, né, que define negócio como ela traz uma interpretação que são as atividades centrais, os propósitos da organização, né? E o que eu mexo quando eu trabalho com planejamento estratégico? Eu mexo exatamente com isso, com propósito, com questões centrais, o negócio. Então, essa é a questão aí que a liderança tem um papel muito forte e essa necessidade de integrar esses processos, né? Eu tenho aqui um slide também para me ajudar a ilustrar isso que eu estou falando, né? Então, nós temos aí o negócio como essa ideia central, os propósitos da empresa, onde nós temos ali, né, a missão, a visão, políticas, objetivos, valores, né, diretrizes,
E aí nós temos aí o nosso sistema, nosso querido sistema de gestão da qualidade, né, ISO 9001. Ele, até um certo tempo, né, em algumas empresas, acontece que ele é assim, dessa maneira, ele está meio deslocado, ele está de lado, né? Quando eu comecei a trabalhar em qualidade, ele era assim, deslocado do negócio. Né? Ah, não, as coisas da ISO é com o pessoal da qualidade, as coisas é da empresa, né? Mas não, a versão 2015, quando eu falei isso agora há pouco ali, de integrar, né? De estar integrado nos processos de negócio, ele muda a figura, como diz, tem que ser isso aqui. O sistema de gestão da qualidade tem que estar ali integrado no negócio, né, da empresa, né? Certo? Camila, não sei se eu consegui responder, acho que era isso, né? Sim, com certeza. E tem uma questão agora que eu ia comentar, é muito uma leitura minha, assim, com base naquilo que tu está trazendo. Se eu estiver falando besteira, tu me fala, porque eu entendo de marketing e o restante é tudo muito superficial. A gente começou a ver uma mudança das pessoas a partir da versão 2015. As pessoas começaram a falar que a versão de 2015 ela trazia a exigência do planejamento estratégico, então o pessoal começou a correr atrás disso. Só que, na verdade, estava implícito, né? Não existe um requisito lá que fale sobre planejamento estratégico, mas o próprio órgão, né, a ISO, né, buscou evoluir nesse sentido. E esse movimento também faz com que a qualidade seja mais considerada como um processo integrado e como um processo estratégico que faz parte da estratégia, né, e não é separado, como tu comentou. Exatamente. Bem interessante esse movimento. Uhum. É isso aí. E no caso das empresas que não faziam planejamento estratégico, né, e se viram aí obrigadas, digamos assim, em função da norma, quais foram os principais desafios e barreiras assim para a implementação do planejamento estratégico e para a consequente adequação ao modelo? Bem isso aí. Realmente foi um desafio, né, esse exercício, né, para essas empresas que não estavam acostumadas a fazer um planejamento estratégico, né, então, a partir de agora, tem que fazer uma análise de contexto, determinar partes interessadas, né, então, realmente, passou a ser um desafio, né, e se buscou muito entendimento no início, alguns interpretaram errado, né, eu tenho uma empresa aí que eu fui, que eles interpretaram partes interessadas como processos, né, e, então, para te ver como a coisa estava nascendo errado ali, né, então, realmente foi um desafio, agora já está mais alinhado, o pessoal já está aprendendo mais, esses que não faziam planejamento estratégico, né, não existia essa prática, né, e para isso se passou a adotar, né, a metodologias, ferramentas que já eram usadas antes do planejamento estratégico em várias empresas que têm o sistema ISO 9001, né, as menores, as maiores, enfim, que não faziam, como a nossa querida FOFA, né, quem não conhece a FOFA, conhece a SWOT, a FOFA é a mesma SWOT, né, então a nossa querida FOFA, né, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças ali, né, também o Pestel, né, passou a se usar mais essas ferramentas aí para ajudar, né, a ISO não trouxe isso como um requisito, também usar essas ferramentas, mas o pessoal adotou de fato, né, porque viu valia grande em usar elas, né, Acabou sentindo a e necessidade? sim, isso, sentindo a necessidade, e passou a adotar, entender, e foi muito bom para as empresas, né, e aqui eu também tem uma ilustração para entender essa relação aí que aconteceu, né, nessa necessidade de entendimento de contexto. Então, a 9001, principalmente a 2015, né, que a gente está falando, trouxe essa necessidade de entender o contexto da organização. E dentro disso, ela tem duas notas. Uma das notas da ISO fala sobre fatores ou condições positivos ou negativos para consideração. Ela traz essa nota, que a organização deveria usar isso, né? Uma ajuda, condições negativas, positivas para considerar essa análise de contexto. Aí entra a nossa querida FOFA, a nossa SWOT aí, né? Que muito usada no planejamento estratégico.
que ela é o que? Ali, a forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A matriz aí, né? Então, ela veio a calhar muito bem para fazer essa análise de contexto, né? Assim como também tem um outro ponto ali na norma, que ela outra nota, que fala que também pode se usar nesse contexto para auxiliar, né? Essa nota vem dizendo, consideração de questões provenientes do ambiente legal, do ambiente tecnológico, competitivo, de mercado, social, econômico, enfim, né? E aí entra muito bem a nossa querida ferramenta também Pestel, não é pastel, né? Pestel, né? Também não vamos confundir. Essa Então, hora o essas pessoal já horas, está com fome, pode essa hora acontecer. eu falo em pastel, aí começa a dar vontade, né? Então, o Pestel ali, né? Fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, legais, também veio muito a calhar, né? Então, eu vou em empresas que usa, dizer assim, 70% usa SWOT, 30% usa Pestel. Tem muitas empresas que usam aí essa metodologia, essa ferramenta, para ajudar justamente nessa ideia, então, de identificar contexto, né? Então, aí a gente vê quanto tem de relação aí, né, com o planejamento estratégico, né? Sim, essa mudança ela trouxe um salto, né? Obrigou Uhum, as empresas a darem um salto de maturidade com relação à gestão. exato, exatamente. E ainda falando sobre ISO 9001 2015, né? Como Uhum. a mudança do item liderança impactou as empresas e a abordagem de gestão das empresas. Poderia falar um pouquinho aí sobre esse item liderança, né? E o que Uhum. ele mudou na abordagem de gestão das empresas. Olha, eu diria que impactou positivamente, né? Sim. Porque, de novo, quem pegou as versões anteriores da ISO, aí, conhece o sistema da qualidade, lembro aí do nosso famoso RD, né? Então, as versões anteriores falavam de um representante da direção. Então, era a oportunidade que a direção, né, de algumas organizações tinham de terceirizar o sistema de gestão da qualidade, né? Você E toma que o filho é teu e aí passa então, para o outro filho é gestor lá da teu. qualidade. Exatamente. Então, isso aqui eu diria que foi uma opinião minha aqui, acertada da ISO, em tirar isso, né? Ainda tem essa pessoa que ajuda, que auxilia, tem responsabilidades, com certeza tem que repassar, né? Mas daí não tem essa bengala que a gente diz, né? Essa desculpa aí, né? Então, impactou positivamente essa questão da liderança, porque a ISO, né, trata a liderança e principalmente quando ela fala em alta direção, que é quem tem o poder de decisão, né? Eu brinco que é quem tem o poder da caneta, né? Quem tem o poder da caneta, quem que decide, né? É a alta direção. Então, passou a colocar para esses, né, a responsabilidade pela eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então, se um sistema de gestão não está funcionando, não é culpa do cara da qualidade, nem do gestor, nem do analista, é da alta direção. Eles têm o compromisso, a responsabilidade de que o sistema funcione. Então, essa liderança, ela tem que assegurar, então, que políticas e objetivos, e aí vamos relacionar novamente com um planejamento estratégico, né? E não tem como ter um planejamento estratégico sem ter objetivos, né? Então, que esses objetivos sejam estabelecidos e que eles sejam compatíveis com o contexto e com a direção estratégica. Isso a norma deixa claro ali nos seus requisitos, que a direção tem esse papel de fazer, de novo, como falando aí dessa integração, né? Ela tem esse papel de assegurar que políticas, objetivos do sistema de gestão sejam compatíveis com o contexto e com a direção estratégica da organização. Isso é um texto da norma, é requisito, que é o papel da liderança, né? Fazer isso. Então, assegurar que, outro ponto também é assegurar que os recursos estejam disponíveis, né? Eu peguei um pouco da palestra anterior ali, antes ali falando de orçamento, falar muito de recursos, né? Então, um dos itens também é a liderança assegurar aí os recursos disponíveis para o sistema de gestão da qualidade rodar, né? Então, dessa forma, a liderança, de novo específico aqui, a alta direção, ela não pode mais, como a gente falou, terceirizar a eficácia do sistema da qualidade. Né? Claro que, como eu disse, dependendo do tamanho
da organização, ainda vão existir pessoas em posições diferentes ali que vão fazer o sistema de gestão da qualidade rodar, o planejamento estratégico também rodar, vai precisar, não vai ser o diretor sozinho que vai fazer, a não ser que seja a empresa formada do diretor só, né, e mais uma pessoa ou outra, né, mas normalmente vai ter alguém que vai ajudar. E um impacto bem relevante que eu gostaria de falar aqui no aspecto da liderança é esse realmente da definição da política sendo apropriada ao direcionamento estratégico da organização. Eu diria que foi uma mudança bem relevante também, né, que a política da qualidade, a nossa famosa política que já vem desde as versões anteriores, aquela que no começo pediam para decorar, que tinha atrás do crachá, né, essa política da qualidade que nada mais é que a intenção da empresa para com a qualidade, ou para com o meio ambiente, ou para o que for, né, essa intenção clara para todo mundo. Então, essa definição de política, a norma, a ISO 9000-2015, trouxe muito claro que ela tem que apoiar o direcionamento estratégico. E o que é o direcionamento estratégico? Se não é o planejamento estratégico, o que se definiu como direção, né? E dentro disso, eu tenho uma ilustração aqui também para ajudar a explicar isso, né? Comentar isso que eu estou falando aqui, que eu tentei desenhar aqui como uma ideia de um quebra-cabeça, né? A ISO 9001-2015, ela trouxe aí, ela traz, né, essa questão que, como um requisito, tem que ter uma política. E dentro dessa política da gestão da qualidade, vamos dizer assim, no mínimo eu tenho que ter ali um comprometimento, né, com respeito, ou seja, a qualidade, ou seja, o meio ambiente, ou seja, a saúde e segurança. Eu tenho que ter ali um comprometimento com a melhoria contínua do meu sistema de gestão, e eu tenho que ter ali um comprometimento com atendimento a requisitos que se aplicam à minha organização. Então, isso, resumidamente, uma política tem que compor isso, né? Aí nós vemos com o nosso planejamento estratégico, onde é que ele se encaixa? Quando ali eu falei antes de apoiar, né? A política tem que apoiar o direcionamento estratégico. Eu tentei criar essa ideia mesmo aqui, ó. Ela está apoiando o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico também tem ali a sua missão, que é a sua razão de existir, tem ali também a sua visão, de que a empresa quer chegar, tem ali muito claro os seus valores, né? Então, um tem que encaixar no outro. É isso que, quando a gente vai nas empresas, auditar ou fazer consultoria, a gente tenta fazer essa avaliação. A gente procura a política, daí lê a política, daí, normalmente, as empresas têm lá o seu direcionamento estratégico, uma visão, uma missão, valores, e a gente tenta ver se uma está encaixando na outra, se uma suporta a outra. E o que eu tenho visto muito aí, né, funcionar? Porque daí o pessoal começa, mas vai ficar uma monstra de uma política da qualidade, ou fica uma coisa que parece que não se encaixa. Muitas organizações têm feito isso aqui, ó, tá? Elas adotam a política de gestão de negócios. Nós não falamos até há pouco aqui que o tema central, o negócio, ele tem que estar amarradinho ali com o sistema da qualidade. Então, o que acaba acontecendo? Tem muitas empresas aí, né, que elas adotam essa ideia aqui, de uma política de gestão de negócio, uma coisa só. Por que eu vou ter a política da qualidade, vou ter a missão e visão de um lado, outra política no outro lado? O pessoal não vai entender, porque é uma coisa que tem que ser clara, né? Tem que ser entendida por todos. Essa aqui até, esse título aqui, ó, Política de Gestão do Negócio, se você procurar no site da Marco Polo, que foi o exemplo que eu peguei, ela usa bem isso aqui, Política de Gestão de Negócio. Está lá no site da Marco Polo, você encontra a política dele única, né? Então, tem lá missão, tem visão, né? Não mais separado como algo Não mais relacionado separado. à qualidade. Isso, política de gestão de negócio, está tudo lá. Entra aí agora a questão de privacidade de dados, não diz que tem que ter uma política também? Tem. Coloca lá as suas intenções, claro, aquelas primárias que o pessoal precisa entender para onde a empresa está indo, coloca lá na sua política de gestão de negócio, uma coisa só, né? Sim. Então, é isso que é um papel da direção aí, né? Como a gente está colocando a importância dessa mudança que teve liderança traça rumos. E aí, por que eu estou falando de política dentro da pergunta de liderança? Porque justamente a liderança, quando deixa bem claro a sua política, né, seus objetivos, todo mundo vai olhar para o mesmo lado. Quando eu não tenho isso bem claro, cada um vai para o lado que acha que tem que ir, né?
Sim. Até isso vai de encontro a uma pergunta que a Gabriele fez aqui no chat. Eu acho que a pergunta dela, inclusive, foi respondida já, porque ela perguntou qual o papel das lideranças da organização nos processos de implementação e quais os conhecimentos necessários, né? Talvez essa questão dos conhecimentos. Mas o papel da Uhum, liderança, ele é crucial, como você já demonstrou, né? sim, Antes tinha essa bengala, onde a liderança podia uhum, se esconder atrás do representante da qualidade, hoje não tem mais, justamente por uma evolução aí do modelo, mas exato, é crucial de fato, né? exatamente, é crucial. É o papel, como eu disse, esse papel da liderança, né, eu digo que um dos papéis da liderança é dar o norte para o pessoal, né? Se eu sou um líder, eu vou olhar para o líder onde é que ele está olhando. E como é que ele faz isso? Ele tem que fazer isso através de uma política bem clara, entendida por todos, né? E aqui, quando fala liderança, de novo, começando por aqueles que têm o poder de decisão, né? A alta direção, traçando esse norte muito bem claro ainda. Sim. Saindo um pouquinho dessa questão de liderança e normas, a gente fala muito, né, e é o teu chão, digamos assim, sobre gestão de riscos. E muito além da gestão de riscos, tem a gestão de oportunidades. Se for olhar lá a fofa, como o Fabiano comentou, lá você tem as ameaças e tem as oportunidades, é a mesma relação. Uhum. Existem riscos para serem gerenciados dentro da empresa e existem também oportunidades. E a gente percebe que não se tem muita literatura sobre gestão de oportunidades como se tem de gestão de riscos, porque até em algumas conversas que eu tive com o Fabiano, ele comentou que a linha é muito tênue entre ser um risco e ser uma oportunidade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é bem interessante, bem importante, para que a gente entenda que não são duas coisas exatamente ou necessariamente separadas. Uhum. Não, joia, uma boa pergunta também. A questão, falando aqui o modelo de gestão da ISO, né? Eu posso dizer que riscos e oportunidades, e também aqui fazendo a abordagem do planejamento estratégico, né? Ela está bem no meio ali, né? E fundamental para o sucesso do planejamento estratégico, né? Esses dois temas aqui, né? Que praticamente são quase um só, né? Vou tentar explicar aqui. A seção 6 aí do planejamento, a seção 6 da norma, da ISO 9001, ela fala de determinar riscos e oportunidades, né? Que precisam ser abordados para que o sistema alcance os resultados. E o que dentro disso, quais são esses resultados que se espera, né? Se espera que se previna falhas, vamos dizer assim, né? Que elas mitiguem, né? Como se costuma dizer, previna que aconteça, reduza efeitos indesejáveis que pode acontecer, que se alcance a melhoria, né? Que se alcance melhoria, e essa identificação de risco, ela visa ajudar a organização a alcançar os resultados. Então, é bem isso, sabe? É encaixar aí essa questão de gestão de riscos, porque eu percebi que as empresas que já faziam planejamento estratégico, o que acontecia? Elas saíam do contexto ali, né? Quem já fazia planejamento estratégico estava bem acostumado a fazer essa análise de contexto, só que elas iam quase como que direto para as ações. Muitas empresas faziam isso, saíam direto ali de uma SWOT, vamos dizer assim, e já tomavam ações. Algumas tinham sistemática de pontuação, sim, mas só que a gestão de riscos e oportunidades veio para ajudar muito essa questão de priorização, porque saem muitas ações, né? Mas qual que eu vou fazer primeiro? Né? Todas são prioridade, né? Onde tudo é prioridade, nada é, Nada né? é prioridade, exatamente. Nada é. Então, a gestão de risco é muito legal porque ela traz essa ideia, né, dentro do padrão ISO ali, ela tem um requisito que ela fala que as ações têm que ser apropriadas ao impacto potencial. E o que é isso? É justamente analisar no mínimo essas duas esferas, o impacto que um risco pode ter, ou mesmo uma oportunidade pode ter, porque aí começa a entrar a questão do entendimento de um e de outro, né? Porque oportunidade é aquela coisa que eu estou enxergando como um impacto positivo. E o risco, muitas vezes, eu associo com o negativo. E às vezes eu preciso
assumir um risco que é negativo, mas eu estou olhando para algo positivo lá na frente, né? Correndo um risco para tentar alcançar uma oportunidade, né? E a Isa, ela traz isso bem claro, né? Da necessidade de avaliar o impacto potencial. E aí também se encaixa muito bem, porque é fundamental essa priorização de ações. Além disso, você transforma de uma maneira adequada o contexto e as expectativas das partes interessadas, que são fontes, né? A definição da ISO 31000, ela traz, né, fonte de risco, né, que é o que vem antes do risco. Contexto, expectativa, né, principalmente contexto, vem antes, ela é a fonte, e isso vai se tornar em riscos e oportunidades. Eu tenho uma figura também aqui que me ajuda a explicar um pouquinho melhor isso, estou tentando transcorrer, a definição de risco para ISO 31000, né? Ela fala efeito da incerteza nos objetivos. Então, falando de planejamento estratégico, eu tenho lá meus objetivos, assim como, claro, a gestão da qualidade também tem, mas note que ela define isso como esse efeito que pode ter da incerteza nos meus objetivos, ou seja, será que eu vou, de fato, alcançar esse objetivo? Tem esse risco no caminho, tem essa pedra no caminho aqui que pode me atrapalhar de alcançar, né? Ou como oportunidades, daqui a pouco eu estou almejando um objetivo X, mas eu tenho oportunidade de alcançar mais. Quer ver um exemplo prático aqui, né? Trazendo poucos exemplos práticos, mas eu vou falando, eu vou lembrando de uma empresa, né, que na pandemia, vamos citar o exemplo da pandemia, fabricava máquinas, enfim, né, para o segmento de calçado. Aí, de repente, começa a pandemia, o que que aconteceu? Ninguém mais comprou calçado, né? Eu estou com um na caixa ali, por exemplo, tá novo ainda, quase não estou usando, né? Sai menos, enfim. O que que Na pandemia, a gente aconteceu? começou a comprar mais pijama do que sapato, né? Pijama de sapato. E, de fato, isso aí aconteceu. A empresa parou as fábricas de máquina de calçado e agora, vamos fazer o quê? Aí eles viram a necessidade que estava tendo demanda de quê? De máscara. Então, eles viram uma oportunidade de fazer máquina para máscaras e não para sapatos. Só que é fácil mudar é uma máquina? Não, tem riscos envolvidos, né? Essa empresa teve que fazer todo um estudo, analisar riscos, né, de fazer essa máquina, existe alguma coisa no mercado, como que é, não é tão simples assim, né? Mas ela viu uma oportunidade, né? E de fato ajudou muito num período ali, a empresa conseguiu, né, fazer. Então, de novo, aqui ainda dentro desse conceito, né, que do risco é um desvio em relação ao esperado, que pode ser positivo, negativo ou ambos. Então, se olhar nessa questão da pandemia na empresa de fábrica de máquina de calçado, né, teve o negativo, mas também teve o positivo, teve os dois, né? Ela conseguiu abrir um outro nicho de mercado que talvez se não fosse a pandemia, ela nunca ia pensar em fazer, né? E como mostra ali, pode resultar em oportunidades como ameaças. Então, quando começa a olhar os dois como praticamente uma coisa só enxergando essa questão, né, de oportunidade, de risco, é bem positivo, né? Além disso, tem um princípio ali na 31000, que eu gosto muito, que eu trouxe aqui, que tem a ver com planejamento estratégico. Olha como que ela define, né? Ela também fala da gestão de risco. Ela melhora o desempenho, encoraja a inovação e apoia o alcance dos objetivos. Então, veja como é fundamental, né, e importantíssimo se usar, né, da gestão de risco. Sim. Tanto o risco quanto a oportunidade são incertezas que você vai classificar como sendo um Isso. risco ou como sendo uma oportunidade. E não só considerando o cenário atual, né? Porque, como você comentou, o que é um risco hoje Isso. pode ser uma oportunidade lá na frente. Isso. Por isso Exatamente. que essa linha é tênue, né? Entre o Isso. que é um risco e o que é uma oportunidade. Mas Exatamente. acho que é importante fomentar dentro das empresas essa análise mais aprofundada, né? De hoje existe um Uhum. risco, mas esse risco lá na frente representa uma oportunidade ou vice-versa. Exatamente. E, Fabiano, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do certificado, né?
Muitas empresas tinham há um tempo atrás aí, ou ainda tem, né, o certificado aí da ISO 9001 como um objetivo. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o quanto é importante não pensar no certificado como um objetivo, mas sim como uma consequência, falando sobre os benefícios e valores do modelo para o sistema de gestão da qualidade. Isso, exato, é bem isso que tu falou, né, Camila? O certificado, ele tem que ser uma consequência, né? E eu costumo dizer que é o cartão de visita, ali vai ser o teu cartão de visita, né? Mas não é só o cartão de visita, né? Existem outros benefícios, muito mais benefício, né? Então, eu posso citar um caso aqui, né, para responder essa pergunta, né? E a própria norma, ela traz na sua introdução, ali como definições, também que eu gosto muito de fazer sempre essa leitura, encorajo todos a fazerem essa leitura, porque ela diz que a adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica. Então, já começa por aí. Quem decide se vai seguir com uma ISO, com uma certificação ou não, é a direção, é a liderança, e tem que ser uma decisão estratégica. Por que que eu estou buscando uma certificação ISO ou um modelo de gestão, né? Prefiro usar assim, né? Por que que eu vou usar esse modelo de gestão? Então, tem que ser estratégico para a organização. E com isso, ela vai ajudar em muito a empresa quando ela adota isso de uma maneira estratégica, porque ela ajuda a melhorar o seu desempenho de uma maneira global, ela dá uma base para a empresa, uma base sólida para outras iniciativas, né, para o desenvolvimento sustentável. Um exemplo é esse que foi citado no início aí, né, que é um tema aí que eu estou bem entusiasmado de falar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, empresas que já têm um sistema de gestão da ISO implantado, com certeza vai ser muito mais fácil adotar ou atender uma lei dessa, porque é uma lei muito voltada à gestão, que fala de gestão, fala de governança, fala de risco, fala de controles. Então, quem já fazia vai ser muito mais fácil. Para quem não tinha esse modelo de gestão, vai ser mais difícil. Então, veja que o modelo de gestão ISO, ele te dá base para muitas outras coisas para se trabalhar, né? E essa norma, ela usa na sua essência, né, o PDCA, também a nossa metodologia aí, que a gente gosta muito, né, o nosso famoso PDCA, o nosso ciclo PDCA, e esse ciclo PDCA, ele ajuda, a norma, então, ela está construída sobre esse desenho também, onde ela assegura, então, que as empresas que adotam esse modelo de gestão têm uma sequência aí, né, assegure que os processos sempre tenham recursos necessários, que sejam gerenciados de uma maneira adequada, que oportunidades para a melhoria sejam identificadas e que ações sejam tomadas. Então, a ISO, ela estimula, né, dentro desse modelo, que o ciclo PDCA rode dentro da empresa, e ela já traz um modelinho ali de como fazer isso, né? Por que que eu vou, aquela coisa que a gente costuma sempre falar, por que que eu vou inventar a roda, né? Criar algo se eu já tenho um modelo internacional que alguém, né, pensou, muitas cabeças pensaram, que vem evoluindo ao longo dos anos, por que que eu vou criar algo, né, se eu tenho algo internacional, né, um modelo internacional para usar, né? Sim, estava dando uma olhada aqui no chat, porque surgiu uma pergunta aqui agora, mas continuando então. Como que é Uhum. possível, dentro da empresa, medir o progresso da empresa em si, né, na conformidade com o modelo? Como é que dá para mensurar, digamos assim, o quanto eu estou ou não adequado ao modelo? Existe algum tipo de métrica, algum tipo de indicador que seja comum, que facilite essa visualização? Ou é mais uma análise mais, uma visão mais sistêmica, assim, de cima, digamos assim, né? Uhum. Aqui eu vou falar aqui para vocês que a própria ISO, vou usar o modelo de gestão, né? Dentro da ISO, como nós falamos há pouco que eu falei de PDCA, né? Nós temos ali o check do PDCA, que é a avaliação de desempenho dentro da ISO, né? E a empresa, ela tem que fazer o quê? Ela tem que avaliar o desempenho para ver se está sendo eficaz as suas ações, né? Seus objetivos estão sendo alcançados. E como é que se faz isso, seguindo o modelo ISO? Um dos requisitos, né, desse modelo é realmente fazer uma análise, uma avaliação.
E dentro disso ali diz que tem que ser baseado em dados e fatos. Isso é uma premissa, né? Então, dentro do modelo de gestão, se basear em dados e fatos. Então, o achismo não existe dentro da ISO 9001, né? Eu tenho que me basear em dados e fatos para eu fazer essa análise. Então, de fato, comparando o que eu planejei com o que eu implementei e ver se aquilo foi eficaz. Então, ela é um requisito fazer isso aí. E eu vou citar aqui dois desses requisitos, duas ferramentas ou metodologias que estão aí dentro da norma, que eu considero fundamental nesse processo aí, e que, se for bem estabelecido, vai ajudar muito para medir esse progresso, né? Medir se está melhorando ou não. Que são duas. Uma é a auditoria interna, né? E outra a reunião de análise crítica pela direção. Eu sou fã desses dois aí, né? Dentro da ISO 9001, eu sou fã da auditoria interna e sou fã da análise crítica, da reunião de análise crítica. E eu fiz aqui também um slide aqui para me ajudar aqui nessa explicação, né? Então, aqui eu usei até chamar a auditoria interna de estratégica, aqui, tá? Como que é uma auditoria interna estratégica? Porque muitos fazem a sua auditoria interna, então, aquela coisa básica para atender a ISO, como a gente brinca, mas a gente não quer isso, né? A gente quer algo que colabore, que me dê algo, que me dê um retorno. E aqui nós estamos falando de medir o progresso. Então, o que seria uma auditoria interna estratégica? Seria aquela que eu tenho que planejar, sim, porque a ISO pede para planejar uma auditoria, mas eu posso, dentro dessa minha auditoria, levar em consideração as ações do planejamento estratégico, por exemplo, né? Não só pode, como deve, porque a gente não falou há pouco que é uma coisa só, né? A gente falou hoje ali. Então, negócio ISO, gestão da qualidade é uma coisa só. Então, eu preciso levar em consideração as ações do planejamento estratégico, avaliar como que estão essas ações, estão sendo atendidas? Eu posso pegar lá minhas ações lá do Score Plan e fazer uma auditoria em cima, ver se as ações estão, como é que estão? O pessoal está reprogramando muita data, né? Então, é uma auditoria. Eu posso planejar, fazer uma auditoria em cima disso. Eu posso também, a questão da frequência, a norma ISO 9001 fala que tem que definir uma frequência, né? Ela precisa ser definida. A gente tem aí, tradicionalmente, a auditoria anual, aquela que é a auditoria um pouquinho antes da outra auditoria, que é aquela da externa. Vamos fazer interna porque está chegando a externa, né? Mas por que eu vou ficar nisso se eu posso fazer mais vezes ao ano? Eu não preciso fazer todos os requisitos, eu posso fazer, né, estabelecer ali trimestralmente, semestralmente, uma trimestral vai ser em cima de planejamento estratégico, a outra vai ser de outros requisitos da norma, fazendo bem programado ali, uma frequência assim, fica, né, fica de fato uma auditoria estratégica, mostrando, precisa ajustar alguma coisa. Também a questão do método, a ISO traz essa necessidade de definir o método da auditoria. Por que a auditoria tem que ser só entrevista, só daquele jeito tradicional? A pandemia trouxe aí a auditoria remota, né? Eu A encontrei um famosa colega outro dia, transformação digital a forçada. transformação digital, trouxe em todos os aspectos. Outro dia eu encontrei um colega de trabalho aí, e aí, como é que tá? Fazendo auditoria? Tô fazendo auditoria remota, reaprendi a fazer auditoria. Tive que reaprender, é diferente. Tu tá aqui na tela, tá no computador, estão te mandando documento, mas tu pode usar esse método, ele é grande valia também, pode ser estratégico. Questão documental, eu não preciso fazer só entrevistando pessoas, eu posso fazer como essa que eu falei aí, vamos abrir o Score Plan, vamos ver como é que tá as ações, eu vou fazer uma auditoria, né? Corplan Vou é gerar um conhecido como o relatório, dedo duro. dedo duro ali, né? Vou fazer uma auditoria, ver se ele está funcionando bem, quem é que está falhando, né? Enfim, aqui, que melhorias que podem ser feitas, por que não? Também considerar mudanças que afetam a organização. Então, dentro desse planejamento de auditoria, eu tenho que considerar coisas que estão mudando dentro da organização e o que mais vai gerar mudança do que depois de um planejamento estratégico, né? Algumas ações estratégicas, então, as saídas ali do planejamento. Então, eu posso levar isso em conta, programar, alguém ir auditar um ponto específico lá de uma saída do planejamento estratégico, e claro que executar correções, não adianta fazer auditoria, né? Porque uma coisa eu gosto de comparar a auditoria com diagnóstico do médico lá, quando a gente vai fazer um exame, né? A auditoria é esse exame.
Eu fiz o exame, fiz a radiografia, mas daí não fiz nada, identificou que eu tenho que fazer, não faço nada, não adianta nada. Estou jogando dinheiro fora também. Só tem Então, consciência, mas não resolve o problema. não resolve, não adianta nada. Então, tem que fazer as correções. E no planejamento estratégico não tem correção de rumo, né? Tem também, né? Talvez você tem que fazer umas pequenas correções ali do que se traçou, né? Então, também a auditoria pode ajudar a identificar isso, né? E executar ações corretivas aí quando forem necessárias, né? Então, aí a auditoria interna, que eu sou fã aí, pode ajudar muito, né? Se ela for vista com esses outros olhos, né? Então, eu tenho o meu jargão aí, né, de fazer a ISO virar uso, né? A gente pode fazer a auditoria interna virar uso e estratégica para a empresa, só ter esse olhar, que a ISO ela deixa livre, ela não é algo tanque ali, engessado, como o pessoal costuma dizer, não, pode fazer diferente, né? E também a outra aqui que eu sou fã é a análise crítica, né? Análise crítica pela direção, que também é um requisito da norma, que tem que ser feito dentro das organizações, e aqui também eu estou colocando aqui como um sistema de gestão estratégico, então, citando alguns desses itens que estão dentro da análise crítica, e para que serve, né? O que eu tenho que fazer nessa reunião, enfim. Um dos objetivos ali, onde a direção tem que estar presente, ela vai analisar, vai assegurar-se a contínua adequação do sistema da qualidade em alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. É um momento onde eu pode ir ali e verificar, o meu sistema hoje está alinhado com o meu direcionamento estratégico, então eu levo assuntos lá para a reunião, para a pauta, né, onde diz as entradas da análise crítica para ter esse olhar aí, né? Além disso, eu posso também levar em consideração mudanças em questões externas e internas. Nós falamos, né, sobre mudança nós falamos de contexto, que é necessário fazer lá, que a nossa SWOT, o PESTEL indica ali, talvez, nos ajuda a identificar essas mudanças externas que estão acontecendo internas. Isso tem que ser levado em consideração, e um momento para fazer essa análise de mudanças que estão acontecendo também é a reunião de análise crítica. Pode ser usada para isso, deve. E também desempenho e eficácia, né? Se eu estou sendo eficaz no meu sistema de gestão, considerando aí os feedbacks das partes interessadas, aqui que entra, então, né, a importância das partes interessadas, porque uma coisa também, assim, que eu vi, muita empresa que não estava acostumado com um planejamento estratégico e teve que passar a usar esse termo, enfim, ou incorporar isso dentro do sistema da qualidade, não simplesmente determinou as partes interessadas, expectativas, tá, e daí tá lá no manual da qualidade, pô, auditor vê na auditoria, não. Agora que eu determinei, eles são fundamentais aqui, né? Como vou citar o exemplo de novo da LGPD, né? Nós temos aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela passa a ser uma parte interessada no negócio das empresas, né? Qual tem sido o feedback deles aí para as organizações, ou para a minha organização? Teve algum feedback, alguma coisa? Então, é uma oportunidade. Também os objetivos da qualidade, será que eles foram alcançados? O quanto eles foram alcançados? Então, nessa reunião de análise crítica, esse momento aí que se senta para avaliar, vamos dizer assim, nesse modo de dizer, eu vou ver o quanto eu atingi os meus objetivos. Além disso, aí nossos riscos e oportunidades também, né? Quanto as ações foram eficazes, né? Então, aqui também eu estou sempre batendo na tecla aí nas empresas que a gente vai, porque, claro que vai se aprendendo, uma evolução. Primeiro, nem se sabia o que era risco, né? Achava que o risco era aquele risco lá da CIPA, tinha plaquinha, falava a palavra risco, está aqui a plaquinha dos riscos ergonômicos. Agora já não é mais um bicho de sete cabeças. Então, agora nós estamos no ponto e as ações sobre os riscos, né? Estão sendo implementadas, estão eficazes, estão mitigando esses riscos, né? Então, isso aqui também é importante. E decisões e ações relacionadas à oportunidade aí de melhoria, mudanças no sistema de gestão, necessidade de recursos. Aqui eu diria que está um grande pulo do gato, né? Como a gente fala, né? E por que a análise crítica da direção ela é fundamental dentro da qualidade, e eu sou fã
quando eu era o RD, né? Na época eu era o RD que montava a ata de análise crítica. Para mim, era o melhor momento do meu tempo da qualidade era quando eu ia para a reunião de análise crítica. Por quê? Porque eu tenho que sair dali com decisões e ações. Quem tem que sair? Quem que decide quem toma ações? A direção, né? Então, a reunião de análise crítica, ou esse momento aqui que a ISO coloca, tem que ter alguma decisão e uma ação relacionada ao que for, para melhorar, para precisar de recurso, para mudar alguma coisa. Então, é essencial, porque é um requisito sair com alguma decisão, nem que seja dizer assim, ó, agora não, mas é uma decisão, né? Sim. Não fazer nada é uma decisão, mas no momento, mas pelo menos eu levei o assunto, ó, direção, nós precisamos aqui investir nisso, naquilo. Não, mas está lá registrado, quem disse que não ia fazer era a direção. Né? Então, é fundamental ter esse momento, essa análise aí, né? Tá? Então, é isso, gente. Aqui finalizou a apresentação que eu tinha feito aqui de alguns temas aí, das perguntas, né? Então, até aproveito e deixo aí, né, o meu jargão aí, né? Faça isso virar o uso, né? Meus contatos. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí, Camila, se respondi. Surgiu uma pergunta aqui no chat, mas até antes de falar sobre essa pergunta, entrando no contexto aí de análise crítica que você trouxe, isso não só aplicado à gestão da qualidade, né, mas a gente vê que é um processo que ainda é falho dentro das empresas, falta fazer análise crítica, falta ter um plano de ação, né, com base em um resultado não satisfatório, seja ele qual for. E até a gente fez, e eu vejo que é muito uma briga, assim, do pessoal, dos profissionais da qualidade, sabe? Porque eu acompanho materiais que o pessoal da qualidade produz e eles falam muito sobre isso, sabe? E aí a gente terminou, na verdade, de redigir um e-book que está em diagramação, acredito que a gente vai disponibilizar semana que vem ou na outra, que é especificamente sobre a importância de fazer análise crítica para evitar problemas recorrentes, né? Não conformidades, ocorrências, reclamações de clientes, problemas N que forem, né? Importância, o papel da análise crítica para evitar que isso aconteça, né? Aquele probleminha que sempre volta porque tu só vai lá e tapa o sol com a peneira ao invés de resolver o problema de fato, né? Então, nas próximas semanas a gente vai estar compartilhando também aí esse material que eu acredito que vai ser bem útil aí, né, para quem quer aprender um pouco mais sobre isso. Mas aí, falando um pouquinho sobre a pergunta que veio aqui no chat, acho que tu vai gostar, porque tu comentou, né, que tua nova paixão agora é LGPD e a pergunta, ela está muito relacionada com isso, né? Com a LGPD, as empresas precisam auditar com mais frequência os processos e procedimentos de coleta de dados. Qual a dica para iniciar este processo e qual a principal ferramenta a ser utilizada para identificar esses processos? Legal. Fui falar que gostava do tema, né? Veio a pergunta. Abriu a porta. Abriu a porta, né? Abriu a porta. Falando, essa questão de mapeamento é fundamental, é uma parte inicial aí do trabalho de implementação da LGPD, é mapear dados, né? Tem que entender onde é que estão os dados pessoais dentro da organização, e tem sim uma ferramenta ali. Eu vou dizer assim que eu não sei o nome daquele mapa, porque eu estudando e pesquisando, enfim, foi uma das que eu gostei, porque, de novo, né, a gente procura ferramentas, é mais ou menos quando estava ali no começo da ISO, né? Como é que eu faço análise de contexto? Vou procurar ferramentas que já existem, eu não vou inventar a roda, né? E foi isso que eu fui fazer, tem que mapear dado, tá? Mas eu vou mapear dado como? Vou atrás de uma ferramenta. E eu encontrei uma matriz, eu não sei o nome, tá? Eu não sei o nome daquela matriz, mas eu encontrei, que eu achei muito interessante, porque ela já vem bem pronta, assim, no sentido de qual o processo que tu tá, se são dados pessoais sensíveis ou não, qual a finalidade, o tempo de retenção de dados, se tem terceiros envolvidos. Eu tenho esse mapa aí, eu posso passar depois para quem fez a pergunta aí, né? Eu posso estar encaminhando depois, ou me adiciona ali o meu contato e me pede ali que eu mando a planilha com o maior prazer. Só que ela vai estar sem dados, tá? É uma planilha, só planilha. Ela é só a ferramenta. A ferramenta, eu não vou mandar dados junto. Exatamente.
Surgiu mais uma pergunta aqui no chat que eu acho que vai finalizar bem aí o nosso bate-papo, que foi o Reinaldo que enviou. Ele colocou o seguinte: participei do processo de implantação da ISO 9001 no passado, ainda a versão 2000. Essa nova revisão, que inclui o planejamento, qual o grau de dificuldade para uma empresa que trabalha com planejamento estratégico, mas não com a normatização de documentos para um começo dessa integração? Qual a sua opinião sobre isso? Uhum. Boa pergunta aí do Reinaldo, né? Na verdade, a ideia, vamos falar de 2015, a ideia do contexto inicial, partes interessadas, planejamento, como ele bem citou o nome, é justamente para identificar o grau de documentação necessária. Porque o que acontecia antes? Falo sempre do tempo, eu ainda não falei a década, né, que eu comecei a trabalhar na qualidade. Daí o pessoal deve entregar a minha idade, né? Mas como eu sou da versão 94, vamos deduzir. Quando eu comecei a trabalhar com isso, que é a primeira vez que eu tive contato com isso, chegaram para mim, que eu era inspetor da qualidade, e disseram assim, ó, escreve tudo que tu faz aí, bota no papel, que isso aí vai virar o procedimento, tá? Foi assim que nasceu os procedimentos, escrevendo como que eu fazia. Só que isso não é assim mais. Com o planejamento, a ideia do planejamento é justamente identificar aonde que eu preciso ter procedimento, que controles eu coloco, que indicadores eu coloco ali. Então, fazer essa análise de contexto, planejamento, é fundamental para definir o nível de documentação que eu vou ter na minha empresa, né? Porque vamos supor assim, para tentar ajudar nessa pergunta. No meu contexto, eu identifico que eu tenho pessoas aqui muito novas de empresa, gente com pouca habilidade, pouco conhecimento do produto, ele é complexo, a maior parte do pessoal é novo. Opa, então aqui eu já começo a identificar que eu tenho que ter um nível bom de documentação, detalhado, com bastante informação, com fotos, sei lá o quê. Tá vendo? Já determinou o nível de documentação que eu vou ter que ter, né? Então, é mais ou menos por aí o caminho. Bom, pessoal, acredito que a gente cumpriu o nosso dever aqui hoje, né? Aquilo que a gente havia se proposto. Quero parabenizar, então, o Fabiano pela excelente condução desse tema, né? Não tinha dúvida sobre isso, porque já conhecia o Fabiano, já conhecia toda essa experiência que ele tem, sabia que ele poderia contribuir muito aqui com esse tema. Então, muito obrigado, Fabiano, muito obrigada por dedicar essa uma hora aí para transmitir teus conhecimentos para a gente. E conte sempre conosco. Vamos fazer mais eventos assim, mais webinars, trazer novos tópicos, novos assuntos. Uhum. Eu que agradeço a oportunidade, Camila. Sempre muito bom aí falar desse tema aí com a gente. Vamos fazer a ISO virar uso. Obrigado pela Vamos fazer. oportunidade aí.